São das soluções. Agora nós vamos falar de fração molar, correto? Vamos lá. O que é a fração molar? A fração molar é uma das concentrações de soluções em que o número de mols de um componente específico, no caso ou soluto ou solvente, é dividido pelo número de mols de toda a solução, certo? Que é representado por N. Então a gente vai ter aqui essa fórmula, ó. A fração molar é a relação entre o número de mols do soluto ou do solvente, né? Por isso que eu botei aqui um azinho para especificar, dividido pelo número de mols da solução. E o número de mols da solução é determinado pela soma do número de mols do soluto solvente. Essa fórmulazinha aqui. A gente sabe que quando eu tenho soluto, o que é o soluto? Quando eu tenho solução, desculpa, o que é solução? Solução é soluto mais solvente, certo? Então, toda vez que a gente tiver alguma coisa de solução, sempre vai ser soluto mais solvente, correto? Então, vamos continuando. A fração molar do soluto e do solvente. A fração molar ela é sempre calculada de forma individual para o soluto e para o solvente. A gente vai calcular separadamente para o soluto e para o solvente. Ou seja, não se trabalha a fração molar da solução, se trabalha do soluto e do solvente, certo? Então, por isso que diz que é dos componentes da solução. Quais são os componentes da solução? Soluto e solvente. Assim, quando o exercício fornecer o número de mols do soluto, que no caso vai ser o N1, que o número de mols é N, soluto é 1, basta dividi-lo pelo número de mols da solução, que é o N. E para a gente determinar, assim a gente determina a fração molar do soluto, certo? E quando o exercício fornece o número de mols do solvente, que é o N2, basta a gente dividir pelo número de mols da solução, que é o N. E assim a gente determina a fração molar do solvente. Então a gente tem aqui as duas fórmulas. Aqui, ó. Para o soluto, a fração molar do soluto, que é o X1, é a divisão entre o número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Para o solvente, X2, fração molar do solvente, vai ser a divisão entre o número de mols do solvente pelo número de mols da solução. Aqui você observa que a gente não calcula a fração molar da solução. A gente calcula a fração molar dos componentes separados da solução, no caso do soluto e do solvente. E a fração molar sempre é representada pelo X maiúsculo. Quando ele tem índice 1, é a fração molar do soluto. Quando ele tem índice 2, é a fração molar do solvente. Vamos prosseguir. Então, observando as formas de determinar a fração molar, observamos que não há como calculá-la sem conhecer o número de mols do soluto, do solvente e da solução, certo? Então, a gente precisa conhecer o número de mols do soluto, do solvente e da solução. E lembrem que em aulas anteriores, a gente falou que a gente não dá, nenhuma questão, rara questão dá para a gente, também a gente não trabalha em laboratório com mols, a gente trabalha com massa. Então, vai vir a massa. Então, através da massa, a gente calcula o número de mols. Como? Através dessas duas fórmulas aqui que a gente já conhece. Só que eu coloquei aqui para diferenciar do soluto e do solvente. Então, como é que eu calculo o número de mols do soluto, que é o N1? Eu divido a massa do soluto pela massa molar do soluto. Como é que eu calculo o número de mols do solvente, que é o N2? Eu pego a massa do solvente e divido pela massa molecular do solvente, correto? E assim eu calculo N1 e N2 para me usar na fórmula de fração molar. Então, isso aqui é bem interessante. Ó. Como o número de mols da solução é a soma entre o número de mols do soluto e o número de mols do solvente, o denominador, que fica embaixo, certo? Da fração molar do soluto e do solvente sempre será maior que o numerador. Então, aqui, ó, a gente tem as duas fórmulas aqui, ó. Fração molar do soluto, a relação entre o número de mol do soluto pelo número de mol da solução, e a fração molar do solvente, a relação do número de mols do solvente pelo número de mols da solução. Sempre o da solução vai ser maior do que o do soluto, certo? O número de mols da solução sempre vai ser maior que o do soluto. Ó, sempre que o denominador de uma divisão é maior que o numerador, o resultado final fica entre 0 e 1. Certo? Então, por
o denominador ser maior que o numerador, a gente sempre vai ter valores entre 0 e 1. O que são valores entre 0 e 1? 0, 0,1, 0,001, 0,3, 0,003, 0,0008, certo? 0,82. Sempre vai ser valores entre 0 e 1. Professora, se der 2, está errado, certo? Assim, quando realizado o cálculo da fração molar, o resultado deve ser entre 0 e 1. Isso é sempre. Ó, a solução, o que é a solução? É o resultado do soluto e do solvente. Então, a solução é o resultado da soma do soluto e do solvente. Então, esse somatório das frações molares sempre tem que dar 1. Eu calculo x1 e calculo x2, sempre esse resultado, a soma dos dois tem que dar 1. Se der diferente de 1, o cálculo está errado. Quando a gente diz 1, pode ser aproximadamente 1. Professora, se der 0,98, tá certo, porque está aproximadamente 1, certo? E como é que a gente calcula a fração molar em porcentagem? É só a gente pegar a fração molar do soluto e multiplicar por 100, ou a fração molar do solvente e também multiplicar por 100. E essa soma sempre tem que dar 100%, certo? Ok? Então, assim fica a questão da porcentagem. É só a gente pegar e multiplicar por 100, porque às vezes os valores são tão pequenos que às vezes a gente trabalha com porcentagem, correto? Então, vamos para um exemplo. Exemplo 1. Olha o que diz o exemplo 1. Uma solução preparada tomando-se 1 mol de glicose e 99 mol de água. Apresenta frações molares de soluto e solvente, respectivamente, iguais a. Ele quer saber qual é a fração molar do soluto, x1, e a fração molar do solvente, o x2. Certo? Então, vamos separar os dados. Vamos para a resolução. Ele me diz que eu tenho 1 mol de glicose, né? O que vem menos é soluto. Então, N1, porque é mol, certo? Ele não me disse massa, ele me disse mol. Então, N1 é igual a 1 mol, certo? N2 é igual a 99 mols, porque é da água, do solvente, certo? Então, estamos falando de N. Aí, ele quer saber o valor do X1 e do X2, que é a fração molar do soluto e a fração molar do solvente. Então, vamos primeiro calcular, que a fórmula é x1, né, igual a N1 sobre N. A gente tem o valor de N? Não, mas a gente pode calcular. Como? A soma do soluto com o solvente. Então, vai ficar, ó, N, que foi a primeira fórmula que a gente viu no início, é igual a N1 mais N2, porque é o número de mol da solução, é soluto mais solvente. Então, N vai ser igual a 1 mais 99, certo? Então, N vai ser igual a 100 mols, correto? Então, vamos para a fórmula. A fórmula é x1 é igual a N1 sobre N. Então, x1 vai ser igual a divisão, que é N1, 1. Ó, N1, 1 mol. Botei aqui. Quem é N? Foi o que a gente encontrou, 100. Então, x1 vai ser igual a 0,01, porque é 1 dividido por 100, certo? E assim a gente encontrou x1. Como é que a gente vai encontrar x2? Pela fórmula. Ó. x2 é igual a n2 sobre n. Então, x2 vai ser igual a divisão, né? Quem é n2? 99. Olha, ele vem aqui, ó. 99. Quem é n? 100. Então, x2 vai ser igual a 99 dividido por 100, que dá 0,99. Observe, se você somar, ó, x1 com x2, somar 0,01 com 0,99, vai dar 1. Então, o resultado está correto, porque está entre 0 e 1, certo? Esse exemplo aqui foi a gente aplicando diretamente a fórmula, porque ele nos deu não nos deu em massa, ele nos deu em número de mols. Agora, vamos ver um exemplo com massa. Exemplo 2. Uma solução contém 230 gramas de álcool comum, que é o C2H5OH, e 360 gramas de água. Observe que agora ele está falando em massa, certo?
Calcule as frações molares do álcool e da água. Quer dizer, ele quer a fração molar do álcool, que é do soluto, e quer a fração molar da água, que é o do solvente. Então, vamos para a resolução. Separa nos dados. Massa do soluto, que é do álcool, 230 gramas. Massa do solvente, que é da água, 360 gramas. Ele quer X1 e X2, porque ele quer a fração molar do álcool, que é o soluto, e a fração molar da água, que é o solvente, certo? Aí tem um porém. Como a gente está falando em massa, a gente tem que calcular o número de mols. E para a gente calcular o número de mols, a gente precisa saber da massa molar. Então, vamos logo calcular aqui a massa molar do soluto, que é o álcool. Vamos lá. Eu tenho carbono, número atômico do carbono, 12. Tenho 2 carbonos, 24. Hidrogênio. Número atômico do hidrogênio, 1. Eu tenho 6 hidrogênios, que é 5 mais 1, 6. Então, 6. Oxigênio. Número atômico do oxigênio, 16. Vezes 1, que eu só tenho oxigênio, igual a 16. Isso aqui vai dar 46. Então, essa é a massa molar do meu soluto, que é o álcool. Vamos para a massa molar do solvente, que é o M2. Que é o solvente, qual é a fórmula da água? H2O, certo? Então, vamos lá, continuando. Desculpe aí, gente, os cachorros, tá? É porque não tem como controlar. Agora, vamos. O hidrogênio. Massa atômica do hidrogênio, 1. Eu tenho 2 hidrogênios, então, 2. Oxigênio. Massa atômica do oxigênio, 16. Eu tenho quantos oxigênios? 1. 16 vezes 1, 16. Essa soma vai dar 18. Lembrando, gente, que qual é o solvente universal? A água. Então, sempre o meu solvente vai ser a água. Então, não precisa eu fazer esse cálculo aqui para a água, a massa molar da água. Massa molar da água. Por quê? Sempre, eu vou ter que botar na minha cabeça, sempre a massa molar da água é 18, certo? Sempre a massa molar da água é 18. Então, agora vamos calcular os números de mols, para poder a gente calcular a fração molar. Então, nós vamos. O número de mols do soluto é a massa do soluto pela massa molecular do soluto. Então, N1 vai ser a divisão, né? Quem é M1? Ó, 230, que é a massa do soluto. Quem é esse M1? Foi o que a gente calculou aqui, ó, 46. Então, N1 vai ser igual a 5. Por que 5? É 230 menos 46. Então, o N1 é 5. Agora, vamos para o N2. Ó, a fórmula do N2 é a massa do solvente pela massa molar do solvente, certo? A massa do solvente dividido pela massa molar do solvente. Então, o N2 vai ser igual à divisão. Quem é o M2? Ó, 360. O exercício me deu. Quem é o M2? Se é água, gente, sempre o M2 vai ser 18. Eu calculei aqui só para vocês verificarem, mas não precisa vocês calcularem da água. Vocês já têm que saber que é 18. Então, o N2 vai ser a divisão de 360 por 18, que dá 20. Então, agora eu já tenho N1, certo? E N2. Falta quem? N, porque eu tenho o número de mols do soluto, que eu encontrei, o número de mols do solvente. Mas eu preciso do número de mols da solução. E o da solução é o quê? A soma dos dois, de soluto mais solvente. Então, vai ser isso aqui, ó. N vai ser 5 mais 20, que é igual a 25, porque é o N1 mais o N2, que dá 25. Agora sim a gente vai encontrar, eu sei que é meio cansativo esse cálculo de fração molar. Agora sim a gente vai calcular a fração molar do soluto, ó. Porque eu já tenho, agora eu já tenho o N1 e o N. Antes eu não tinha, ó, nos dados eu não tinha. Então eu tive que fazer tudo isso aqui para eu chegar para calcular essa fórmula. Então, o X1 vai ser igual. Quem é o N1? Foi isso que eu encontrei bem aqui, ó, 5. Quem é o N? Foi o que eu encontrei bem aqui, 25. Então, 5 dividido por 25, 0,2. Agora, X2. X2 é N2 sobre N, certo? Então, o meu X2 vai ser igual. Quem é N2?
N2 é 20, ó, foi o que eu encontrei bem aqui. 20, certo? E quem é o N? Da solução, 25. Então, meu x2 vai ser 20 dividido por 25, que dá 0,8. Aí a gente observa bem aqui, ó. Lembra que falei antes que sempre x1 mais x2, para eu comprovar que o cálculo está certo, tem que dar 1. Então, 0,2 mais 0,8 não dá 1? Então, o meu cálculo está correto, porque os valores têm que estar entre 0 e 1. Certo, meus amores? Então, a gente fica aqui em fração molar. Vou deixar uma listinha de exercício para a gente treinar e depois a gente corrige, tá? Beijos, fiquem com Deus.